E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu-no diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém e amém. Levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendessem. Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Uma verdadeira renovação espiritual, ela obrigatoriamente passa pela palavra de Deus. Ela obrigatoriamente passa pelo ensino da palavra, pelo fortalecimento da palavra de Deus. E eu queria levar os irmãos a pensarem hoje sobre a importância dessa palavra em nossas vidas. Quando nós compramos algo, quando você vai num mercado, num estabelecimento, em algum lugar, e você compra algo, ou compra pela internet, e esse algo chega na sua casa. Seja um material eletrônico, elétrico, alguma coisa desse tipo. Há duas maneiras de você conhecer o seu funcionamento. Primeiro é lendo o manual. Eu, particularmente, tudo que eu compro, primeiro leio o manual. Porque custou alguma coisa e eu não quero estragar antes de usar. Minha esposa está ali que não deixa mentir. Tudo que eu compro, eu leio o manual. Mas se o manual ainda não te explicar bem, você tem que ir aonde? Ao fabricante. Porque o fabricante, ele conhece melhor do que ninguém aquele produto. Ele conhece melhor do que qualquer um outro, porque ele o fez. E fazendo essa analogia para as nossas vidas, não que sejamos produtos, mas somos criaturas de Deus.
Então, tem dois modos do que nós temos para nos conhecermos e para construirmos a nossa vida em Deus. É indo ao manual, que é a palavra, ou indo diretamente ao fabricante, que é Deus, através da oração. Mas por que quando nós compramos um produto, nós damos essa total importância de lermos o manual para que ele não venha se estragar? E muitas vezes na nossa vida deixamos passar e não temos o cuidado de meditarmos no manual para que a nossa própria vida tenha uma finalidade nessa terra. É para nós pensarmos. Qual a importância que eu tenho dado quando eu compro um produto, de ter total interesse de ler aquele manual, de ver o fabricante, e muitos quando vão comprar, eu já sou assim também, porque quando eu vou comprar eu já olho, opa, onde tem assistência técnica? Tem nesse estado? Tem nesse local? Porque se der algum problema, tem que mandar para outro estado. Nós temos esse cuidado. E muitas vezes o cuidado com a nossa própria vida, nós não o temos. O cuidado com a nossa própria vida. Então, quando nós compramos algo, nós fazemos assim. Nós olhamos, e com a palavra de Deus tem que ser a mesma coisa. Lá em Gênesis diz que Ele fez, macho e fêmea os criou. Ele nos criou com um propósito de adorá-lo, de meditá-lo, de conhecermos. E é isso que nós precisamos, a cada dia. E eu digo para vocês que, ao longo dos séculos, o povo de Deus tem enfrentado períodos em que tem negligenciado a palavra. E ao negligenciar a palavra, ocorre uma deteriorização espiritual. E aí somos levados por qualquer vento de doutrina, porque nós não temos um fundamento, não temos uma raiz, não conhecemos verdadeiramente a palavra, não meditamos. E uma das marcas principais do avivamento é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se você pegar todo o Antigo Testamento, nós vamos ver que, se você olhar a história de Israel, e eu gosto muito da história de Israel, nós vamos ver um ciclo deles de altos e baixos. E se nós fizermos um gráfico, nós vamos perceber que toda vez que eles estão na parte de baixo, é porque eles negligenciaram a palavra de Deus. E sempre quando chega um homem de Deus, alguém levantado por Deus, que leva aquela palavra, que descobre, que medita na palavra, que chama o povo ao arrependimento, eles chegam ao patamar de um avivamento. Aconteceu isso na época do rei Josias, lá em Crônicas, capítulo 33 e 34. Ele faz uma reforma, e quando eles encontram o livro da lei, ele faz uma limpeza geral e o povo se arrepende. E nesse texto que nós lemos aqui, da mesma forma, o povo estava 70 anos em Babilônia. E após 70 anos eles retornam para Jerusalém, começam a construir as suas casas. E o livro de Neemias, quando Neemias retorna, Esdras retorna para Jerusalém, o livro de Neemias ele tem 3 partes interessantes. Primeiro, Neemias faz uma restauração social do povo. O povo estava socialmente acabado. Depois ele faz uma restauração moral do povo. O povo estava moralmente abatido por ver tanta destruição. E por fim ele faz uma restauração espiritual. E essa restauração vem mediante a palavra de Deus. Mas eu deparei aqui pelo menos 3 fases para essa restauração acontecer. E isso depende de cada um de nós. Depende de mim e de você. Se você verdadeiramente quer viver na palavra de Deus. Se você verdadeiramente quer viver segundo os preceitos de Deus. Pelo menos 3 fases. A primeira fase nós encontramos no versículo 1. Que diz:
E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante das portas das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse a lei, o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado. A primeira fase da restauração é o desejo de entrarmos, nos encontrarmos com a palavra de Deus. E isso não é só para aquele que já é crente, não. É para aquele que recebe pela graça do Senhor a palavra também. Aquele que nasce de novo. Primeira fase é a necessidade, é sentir a necessidade de retornar à palavra de Deus. É sentir a necessidade de buscar na palavra os ensinamentos necessários para a vida. E dentro disso eu me questiono, qual é essa importância que estamos dando a essa palavra? Qual a importância que você tem dado a esta palavra? Você tem desejado ela mesmo? Ou vamos por uma prática? Que a palavra de Deus ela não pode ficar só no campo subjetivo. Tem que ver na prática. Será que o Facebook tem pego mais a sua atenção do que a palavra? Será que durante a semana temos visto todas as notícias que saem no jornal com grande intensidade, mas usamos essa mesma intensidade para estudarmos as Escrituras Sagradas? Será? Isso é para nós pensarmos. Mas quando nós somos questionados, primeira saída que nós falamos é: não temos tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Meu irmão, mas nós temos tempo para entrar no Facebook. Nós temos tempo para fazer tantas outras coisas. E temos que encontrar tempo também para a palavra. Porque delas procedem as saídas da vida eterna. A Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não medita, você não tem fé. Você não alcança a fé. Você não aumenta a sua fé. Você não vai ganhar convicção de que Deus realmente te salvou, se não for mediante o desejo da palavra de Deus. Então o povo teve sede pela palavra, eles procuraram, eles sentiram, eles viram que era o mais importante naquele momento para eles. E chamou Esdras e falou: não, explica-nos essa palavra. 70 anos sem ouvir. Presos, cativos. E em Jerusalém eles encontram de novo o refúgio. Eles encontram e veem a necessidade, eles olham ao seu redor e veem que está tudo perdido. E eles encontram na palavra a sua âncora. É isso que nós precisamos, ter desejo por essa palavra. Ter desejo a cada momento. Não havia outra necessidade para eles. Eles estavam conscientes de que a palavra de Deus era o refúgio que eles precisavam. Era um conforto que eles precisavam. É necessário, irmãos, voltarmos à palavra, voltarmos e levarmos a sério. Sabe por quê? Porque senão nós somos levados por qualquer palavra, qualquer vento de doutrina que você ouça por aí. E olha que está cheio de gente aí falando tantas coisas que não tem fundamento na palavra de Deus. E sabe o que isso causa? Problemas para a igreja. Por isso que eu fiz questão de falar até com Ezequiel ali. Ezequiel, fala da escola dominical. Porque é aqui que você vai sentir esse desejo e vai ter essa explicação dessa palavra. É aqui que você vai vivenciar o que verdadeiramente a palavra quer dizer para você. E hoje é esse momento propício e necessário para você olhar com outros olhos,
Pastor, mas eu já olho. Então olhe melhor ainda, meu irmão. Deseje mais ainda. Viva mais intensamente ainda essa palavra. Olha, se tem uma coisa, eu estava comentando com a minha esposa. Que me incomodou durante essa semana. Foi uma palavra que o bispo Macalester falou. Palavra simples que ele falou aqui na pregação do sábado. O que importa? Lembra quem estava aqui? E aquela palavra eu tomei, realmente o que importa para nossas vidas? Importa a palavra. Importa a sua família. Importa os seus filhos, que ensinamento que eles estão tendo. Agora, não importa a fofoca. Não importa tantas outras coisas. Mas a palavra de Deus tem que importar na nossa vida. Nós temos que ter esse desejo aqui, como esse povo teve, pela sinceridade de voltar à palavra do Senhor. Pela sinceridade de buscar o ensinamento de Deus, de buscar o fundamento bíblico. Meu irmão, sem fundamento, sem uma raiz bíblica, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem um fundamento na palavra de Deus, se nós não levarmos a palavra de Deus a sério, se não a cada momento esmiuçarmos essa palavra, temos o desejo por ela, buscarmos nela a cada dia, meu irmão, nós não vamos achar sentido para a vida, nós não vamos achar sentido nenhum, porque o que nos sustenta aqui é esta palavra. É a certeza que temos que ela vai se cumprir, e tem se cumprido em nossas vidas, e vai se cumprir toda. Essa é a certeza que nós temos. Isso é uma certeza, e quando eu olho, quando eu vejo a situação do mundo hoje, e olha assim, não tem a esperança. Mas eu dou graças a Deus, em todos os momentos, porque ninguém vive nessa vida eternamente. Porque eu falo, Jesus, se a pessoa, o cara viver eternamente fazendo mal aqui, não, um dia vai se acabar. Mas é mediante essa palavra aqui. É mediante o desejo dessa palavra. É mediante essa palavra que eu consigo ter esse entendimento. A segunda coisa está no versículo 8. Depois de desejar a palavra, e diz o versículo 8, e leram no livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Não basta ser o desejo, não basta ter o desejo. Basta que você não só tenha o anseio, mas que aprenda, que vivencie aquilo. E para isso tem que ter pessoas para explicar. Para isso tem que ter pessoas preparadas. E todos nós, como servos de Deus, sacerdotes do Senhor, temos que estar preparados para a demanda do mundo. Porque hoje, qualquer um que for evangelizar alguém, o mínimo o camarada conhece da palavra para te confrontar. O mínimo ele conhece. E você tem que estar preparado. Mas para você aprender, você tem que estar com reverência. Você tem que estar com disposição. Olha que o versículo 3 ele diz, olha, e leu no livro da lei diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos do povo estavam atentos ao livro da lei. Eles tinham reverência, porque sabiam que aquilo ali não era uma palavra de homens, era uma palavra de Deus, era uma palavra que dá vida. E esse é o nosso entendimento de palavra. Quando entramos, como ouvimos uma pregação, temos que ouvir, vendo que não quem está pregando, mas aquilo que está sendo pregado, que é a palavra de Deus. A honra não é para o homem, a honra é para Deus, porque Ele está falando da palavra de Deus. E essa reverência você tem que estar meditando. O povo ficou da alva ao meio-dia,
ouvindo atentamente a palavra do Senhor, porque eles tinham sede da palavra. Ou coisa que causa comichão é a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra faz com que você fique quietinho e tenha que ouvir. Hoje nós não estamos dispostos a ouvir mais. Nós não estamos mais dispostos a ouvir. Gostamos muito de falar, de nos expressarmos, mas sentar para ouvir. E quando sentamos para ouvir, mexemos sempre algo que nos faz distrair. Mas eu te digo, meu irmão, que a palavra de Deus você não tem que mexer em nada. Você tem que parar e ouvi-la e meditar. Sabe por quê? Porque nós não estamos aqui para falar, muitas vezes para te alegrar, não. Mas é para que você venha pensar, para que você venha refletir e para que você venha mudar, para que nós venhamos mudar, para que nós venhamos fazer uma autoavaliação a cada momento. E esse povo avaliou isso aqui. Eles estavam totalmente derrotados, alheios à palavra de Deus. E eles sentiram essa necessidade de voltar para a palavra. Eles sentiram essa necessidade de vivenciar aquilo que viviam. Pense num povo. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo o povo da promessa. Eu vejo um povo que recebeu algo das mãos de Deus. E o povo se sentindo derrotado, porque não estava mais vivenciando aquilo. E é por isso que muita gente fica desiludida dentro da igreja, achando que é super-homem, que é super-mulher, que tem tudo, porque ouve muito isso por aí. E quando vem algo que dá um baque, pensa logo em sair da casa do Senhor, porque não tem a firmeza na palavra. Porque não está vivenciando a palavra, porque não conhece a palavra, porque nós passamos por lutas e por tribulações, mas nós temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Isso você não pode tirar da sua vida, jamais. Você tem a certeza de que Cristo está com você, de que Cristo te salvou. Irmão, pode cair tudo ao seu lado, mas Cristo está no barco, Ele está contigo. E é mediante essa meditação dessa palavra que você vai chegar a esse entendimento, vai chegar a essa compreensão. É necessário estarmos meditando, porque tem muitos contos por aí hoje que não falam nada a respeito da palavra de Deus, daquilo que Deus tem preparado para você, e muitos só querem palavras agradáveis aos ouvidos. Meu irmão, não dê ouvido a essas coisas. Dê ouvido à palavra de Deus, ao ensino, verdadeiro ensino. Dê ouvido àquilo que Deus tem realmente preparado para você. Ouça aqueles que podem realmente te ajudar na palavra. Só que você tem que fazer uma terceira coisa além disso. E a terceira fase, por assim dizer, é que o povo correspondeu ao anseio da palavra. Eles não só desejaram, não só explicaram a palavra para eles. E eu digo para você, não adianta você só ansiar pela palavra, não adianta você ter uma boa explicação se você não colocar em prática aquilo que você aprendeu. Não adianta você não colocar em prática, porque a palavra de Deus ela é prática, é testemunho de vida. Não adianta hoje você dizer que é cristão, que serve a Deus, se você não dá um bom testemunho. Se você demonstra através da sua vida aquilo que você é. E a prática da palavra de Deus fala muito do que 1000 palavras que você possa dizer. Sabe por quê? Porque a palavra que sai da nossa boca, nós pensamos, refletimos, para que ela venha a ser agradável ou não.
mas o seu testemunho você não tem como enganar. No momento ou outro você vai demonstrar quem você é. E nós, como servos de Deus, nós temos a convicção de que dentro da igreja todos nós somos santos. Né? Todos nós somos santos aqui. Daria até para botar uma argolinha na cabeça de cada um de nós, assim. Porque somos. Mas nós nos mostramos verdadeiramente lá fora, no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa casa, com nossos filhos. Lá sim nós mostramos quem nós somos. Lá você demonstra quem você é. A Bíblia é uma regra de fé e prática. O objetivo sempre é transformar. E esse povo aqui, ele entendeu. Ele entendeu. Versículo 9, Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, os levitas que ensinavam ao povo, disseram todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Quando eles foram impactados pela palavra, eles se arrependeram. Eu digo para você, o arrependimento, ele causa uma tristeza em nós pelo pecado, mas ele produz uma alegria para a salvação. Quando a palavra de Deus ele entra no nosso coração, quando nós temos a verdadeira compreensão dela, nós entendemos e reconhecemos o quão nós somos pecadores. E quando nós reconhecemos isso, nós nos arrependemos e vemos que só Deus pode nos salvar. E quando nós vemos que só Deus pode nos salvar, nós vemos aquela tristeza por tantas coisas erradas que fizemos ao longo da vida. Mas vem a alegria pela salvação, porque o Espírito Santo ele vem e transforma tudo aquilo. Ele diz: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Essa é a convicção da palavra de Deus em nossa vida. Esse povo ele entendeu. Olha, e até tem um versículo interessante aqui que a gente vira até chavão na nossa vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Muitos falam isso, mas não vê o contexto em que falam. O contexto que ele fala, a alegria do Senhor, no versículo 10, é a nossa força, é um contexto de arrependimento. É um contexto de reconhecimento de que o Senhor é Deus. É um contexto de tristeza pelo pecado e de alegria pela salvação. E quando eu falo que a alegria do Senhor é a minha força, é porque a minha força vem do Senhor e a minha alegria vem do Senhor. Não vem do que eu faço aqui, mas vem do Senhor que é todo-poderoso. Irmão, onde está a tua alegria? E aí eu deixo mais um ponto de interrogação. Você tem alegria quando você sai da sua casa para vir à casa do Senhor? Qual o conceito que você tem quando vem para a casa do Senhor? Sabe o que muitos hoje, nos nossos dias, e isso é um problema atual, é que muitos chegam na igreja e acham que a palavra que será ministrada vai alimentá-los pela semana toda. E que só sentem a necessidade, novamente, no próximo domingo. E vive esse ciclo vicioso. Deixa a Bíblia lá no canto a semana toda. E acha que todos os problemas vão ser resolvidos quando chegar no domingo e ouvir uma palavra. Meu irmão, a responsabilidade é individual. Você tem que meditar a cada dia, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo. Você tem que ter a responsabilidade de vivenciar essa palavra em cada momento da sua vida. Esse povo aqui, ele entendeu a incapacidade que eles tinham de buscar a Deus. Mas mediante a palavra, nós podemos alcançar as bênçãos de Deus para a nossa vida.
Só mediante a palavra de Deus, só mediante o verdadeiro testemunho da palavra, você pode passar pelos problemas, confiando em Deus, sabendo que tem um Deus todo-poderoso que está te guardando, sabendo que tem um Deus todo-poderoso que está te sustentando, sabendo que tem um Deus todo-poderoso que está tomando você pela tua mão direita e dizendo: meu filho, eu estou contigo, e estou contigo em todos os momentos da tua vida, não importa a situação que você está passando, eu estou contigo, porque eu sou teu pai, porque eu sou teu Deus, porque eu tenho um carinho por ti, porque eu enviei meu filho para morrer naquela cruz do Calvário, e não foi à toa, foi para te resgatar, foi para te salvar, foi para te dar um novo sentido de vida, e essa consciência você só consegue mediante a palavra. Só mediante o entendimento da palavra de Deus você vai conseguir essa compreensão de que Deus te salvou, de que Ele verdadeiramente enviou o seu Filho para te salvar. E isso é o que importa nas nossas vidas. Meu irmão, estava falando com a minha esposa. Estou ficando meio avesso ao Facebook. Sabe por quê? Porque lá colocam tantas coisas que não tem proveito algum, ao invés de estar evangelizando. É um canal ótimo para evangelizar, mas use para este fim. Use a mídia para evangelizar, para mostrar a palavra. Coisas que não precisam ser mencionadas, que não há necessidade. Não tem importância nenhuma. Eu até esses dias ouvi, achei interessante. Botaram assim, Facebook, muro de lamentações. Porque muita gente vai para lá se lamentar, expressar coisas que, ao invés de estar meditando na palavra de Deus, ao invés de estar centrado na palavra, ao invés de estar lendo um bom livro, ao invés de estar orando, indo lá ao fabricante, como eu falei no início, buscando a verdadeira fonte. Buscando a verdadeira fonte. É isso que nós precisamos em nossas vidas. E a aplicação prática é você colocar em prática a palavra de Deus. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo, todo o conhecimento da palavra, citar versículo por versículo, de todos os livros, se você não colocar nada daquele em prática. Às vezes um versículo que você conheça, somente um, e você coloca em prática, isso é agradável ao Senhor.